Shabbat Shalom, bom dia a todos. Estamos aqui com mais uma parashá, mais uma porção da Torá, que se chama Lech Lechá, em hebraico, que quer dizer vá por ti. Ela está em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, e vai até o capítulo 17, versículo 27. Temos também a porção dos profetas, Isaías 40 e 41. E temos também a porção do Novo Testamento, no livro de Mateus 5, 1 até o 48. A leitura dessa semana, ela vai contar a história do nascimento de uma nação logo após a intervenção de Deus na Torre de Babel, né, que ele confunde toda a humanidade, criando novas nações e dividindo os povos e as línguas, e dando a cada um um novo território, um novo lugar, por causa da construção dessa Torre de Babel, essa Torre da Babilônia, que o intuito era que o povo ficasse livre do controle de Deus sobre a vida deles. A nossa leitura, ela começa com uma ordem de Deus, dizendo a Abrão para ele ir para um lugar. E Deus não dá o endereço para ele, da onde ele deve ir. Deus apenas diz a ele: levanta-te e vá para o lugar que eu te mostrarei mais tarde. É uma proposta assustadora, né? Ainda mais para um idoso igual Abraão, com uma esposa e sem filhos. E Abraão era um homem rico, era bem estabelecido na cidade de Harã, que era uma cidade grande. Fica ali aqui bem próxima, aqui desse, eles chamam de joelho do rio Eufrates. E essa ordem de Deus parece uma coisa assim exigente demais para uma pessoa, né? Largar tudo e ir para um lugar. Saia de seu país, da sua família e da casa do seu pai para uma terra que eu te mostrarei. Mas embora Abrão fosse um homem já idoso, de alguma forma isso o comoveu. E ele ouve esse chamado de Deus e vai levando a sua esposa e as almas que ele havia feito em Harã. E eu acredito que ele começa a arrumar o seu burro, talvez um Super V8, né? Um burro Super V8, porque para carregar a mudança toda para um lugar que ele nem sabia, tinha que ser um super burro, né? Para carregar isso tudo. E ir para um lugar desconhecido. No caminho, Deus acrescenta uma letra no nome de Abrão e no nome de Sarai, sua esposa. E essa letra hebraica, ela é muito importante, porque ela aparece 2 vezes no nome de Deus.
Yud, Re, Vav, Rei. Eu peguei aqui, não sei se está dando para vocês verem bem. Aqui está o nome de, em hebraico, né? Avram, né? Avram, traduzido como Abrão. E aqui, a diferença dessa aqui de cima é o Re, exatamente essas duas letrinhas que tem no nome do Eterno, né? E quando acrescenta essa letrinha aqui, o nome, em vez de Avram, vira Abraão, ou traduzindo para o português, Abraão. E a diferença é que Abrão, ou no caso, Avram, significa pai exaltado, mas ele não era pai, é até meio irônico, né? Um pai exaltado para quem não é pai. E Abraão significa pai das nações. E com Sara acontece a mesma coisa. Sarai é minha princesa. E Sara é mãe das nações. Então há uma mudança espiritual, talvez em forma de uma promessa, na vida de Abraão e na vida de Sara. A gente está tão familiarizado com essa história de Abraão que nem sempre a gente para pensar nessa virada bíblica. E se a gente não entende isso, nós podemos deixar de entender a própria natureza judaica. Até agora, a Torá, ela se preocupou com a humanidade como um todo. Adão e Eva, Caim e Abel, são modelos humanos. Os primeiros, Adão e Eva, representam as tensões normais entre marido e mulher. O segundo, Caim e Abel, representa a rivalidade entre irmãos. Ambas são histórias sobre indivíduos, sobre pessoas. E ambas terminam tragicamente. A primeira, com o paraíso perdido. E a segunda, com o derramamento de sangue e morte do irmão. Depois vem um outro par de histórias. O dilúvio e a construção de Babel. Dessa vez, é sobre uma sociedade como um todo, e não sobre pessoas. Cada um é sobre tensão entre liberdade e ordem. Babel é sobre um mundo onde a ordem, que é a imposição de uma única língua aos povos conquistados, o que ela faz? Destrói a liberdade. Todas as 4 narrativas, elas são sobre a condição humana. E essa mensagem é uma mensagem universal e eterna. E não poderia deixar de ser, porque ela está num livro sobre Deus, que também é universal e eterno. E Deus, como ele aparece nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, é o Deus que criou o universo, fez toda a humanidade à sua imagem. Ele abençoou os primeiros humanos e depois do dilúvio fez uma aliança com toda a humanidade.
o Deus do universo, ele é o Deus universal. Por que então, no capítulo 12 de Gênesis, muda toda a história? Por que que daqui em diante não é mais sobre a humanidade como um todo, mas sobre um homem, Abraão, uma mulher, Sara, e seus filhos, que na época de Êxodo se tornaram um povo grande, um povo significativo. Mas, nesse momento que estamos falando, ainda é uma nação como outra qualquer. O que está acontecendo? Será que Deus perde o interesse por todos os outros povos e se concentra só em Abrão e Sara? Claro que esse não é o caso. No final de Gênesis, José diz aos seus irmãos: você pretendia me prejudicar, mas Deus planejou para o bem realizar o que está sendo feito agora, a salvação de muitas vidas. Pode ser que essa frase, né, a salvação de muitas vidas, não signifique mais do que a vida da própria família de José. Porque, num sentido mais claro, né, em hebraico, Am-Hav, quer dizer um grande povo, ele não está falando sobre Israel, ele está falando sobre o Egito. Porque até Êxodo, Israel era chamado apenas de Am, que quer dizer povo. Um povo, e não um grande povo. José está dizendo que Deus enviou a ele não apenas para salvar a sua família, mas também os egípcios. E esse também é o ponto do livro de Jonas. Jonas é enviado a Nínive, a cidade é a Síria, para persuadir o povo e assim evitar a destruição deles. Não devo me preocupar com a grande cidade de Nínive, na qual há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Deus, ele está preocupado não apenas com Israel, mas com os assírios. Apesar dele saber que eles se tornariam inimigos de Israel, né, conquistando o próprio reino do norte. Amós diz que Deus não apenas trouxe os israelitas do Egito, mas também os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. Amós 9, 7. Isaías profetiza um tempo em que os egípcios adorarão a Deus e ele os resgatará da opressão, da mesma forma que resgatou Israel. Isaías 19, 20, 21. Portanto, não é que Deus perdeu o interesse pela humanidade como um todo. Ele alimenta o mundo, ele sustenta toda a vida, ele está envolvido na história de todas as nações. Ele é o Deus de todas as pessoas que o obedecem. Aí, a pessoa, mas Deus não liga para mim. E você obedece a ele? Por que então o foco da condição humana para a história de uma família? Porque uma coisa é falar sobre princípios gerais de liderança,
motivar, estabelecer metas e assim por diante. Outra coisa é contar uma história de líderes reais, aqueles que tiveram sucesso, aqueles que são modelos. São as suas vidas, são suas carreiras, seus exemplos que ilustram os princípios e como funciona na prática. Princípios são importantes, acho que todos reconhecemos isso. Eles definem parâmetros, eles definem o assunto, mas sem exemplos, os princípios são vagos demais para inspirar, para instruir. Por exemplo, tente explicar os princípios gerais do impressionismo a alguém que não sabe nada sobre arte. Sem mostrar uma pintura impressionista, eles não vão entender uma palavra do que você está falando. Mas se você mostrar um exemplo, aí sim, eles vão entender com poucas palavras. E é isso que a Torá está fazendo. Quando ela muda o foco da humanidade para Abraão em particular, e, por exemplo, a história de Adão, e até Noé, diz que as pessoas, que elas não vivem naturalmente como Deus queria que elas vivessem. Elas comem o fruto proibido, elas matam os outros, e após o dilúvio, Deus se torna não apenas o Criador, mas também o professor. Ele instrui a humanidade de duas maneiras. Ele estabelece regras gerais, por exemplo, a aliança com Noé, e escolhe um exemplo, Abraão e sua família. Eles devem se tornar modelos que convençam os outros, que mostrem aos outros o significado de viver fielmente na presença do Eterno. E isso não apenas para o bem deles, mas para o bem da humanidade. E é por isso que 5 vezes em Gênesis os patriarcas são lembrados. Está aqui as 5 vezes, né? Eu não vou repetir todas, são todas muito semelhantes, mas diz: por meio de ti serão abençoadas todas as famílias, ou todas as nações da terra. E as pessoas reconhecem isso. Melquisedeque fala sobre Abrão: louvado seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Deus está com você em tudo que você faz. Isso, essa frase de baixo, né, em Gênesis 21:20, quem disse foi o próprio Abimeleque, né, que era rei de Gerar. Ele mesmo diz isso sobre Abraão. Os hititas dizem: você é um príncipe de Deus no meio de nós. Então Abraão é reconhecido como um homem de Deus por todos os seus contemporâneos. Isso também vale para José, o único membro da família de Abraão em Gênesis, e a vida dele foi descrita em detalhes convivendo com os gentios. E José, ele está constantemente lembrando a quem está junto dele sobre Deus.
Quando a esposa de Potifar tenta seduzi-lo, ele diz: como eu poderia cometer um erro tão grande? Seria um pecado diante de Deus. E quando ele está naquela definindo, né, sobre o mordomo e o padeiro, quando ele está preso, sobre as interpretações dele, ele fala: as interpretações não pertencem a mim, as interpretações são de Deus. Quando ele é levado para Faraó para interpretar seus sonhos, ele diz: Deus dará a Faraó a resposta que ele deseja. E o próprio Faraó diz sobre José: podemos encontrar alguém como esse homem? Alguém em quem está o Espírito de Deus? Os judeus não são chamados apenas por causa dos judeus. Eles são chamados a ser um exemplo vivo, um exemplo vívido, um exemplo persuasivo do que é viver pela vontade de Deus, para que os outros também reconheçam a Deus e o sirvam, cada um à sua maneira. Logicamente, dentro dos parâmetros, dentro dos princípios gerais da aliança com Noé. As leis de Noé, elas são a história dos judeus. Os judeus não são chamados para converter o mundo ao judaísmo, nunca foram. Melquisedeque, contemporâneo de Abraão, é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Malaquias diz que chegará o dia que o nome de Deus será grande entre as nações, de onde o sol nasce até onde o sol se põe. Zacarias diz: os profetas preveem um dia que Deus será rei sobre toda a terra, sem se converterem ao judaísmo. Nós não somos chamados a converter a humanidade, mas somos chamados a inspirar a humanidade, sendo modelos convincentes do que é viver humildemente, modestamente, mas inabalavelmente na presença de Deus, como seus servos, suas testemunhas, seus embaixadores. E isso não por nossa causa, mas por causa da humanidade como um todo. Às vezes me parece que nós corremos o risco de esquecer isso. Para muitos judeus, somos apenas um grupo étnico, entre muitos. Israel é um Estado-nação como outro qualquer. E Deus é algo sobre que falamos somente entre nós, e mesmo assim quando falamos. Mas não é isso. Ser judeu é ser um embaixador de Deus para o mundo, ser uma bênção para o mundo. E isso necessariamente significa envolver-se com o mundo, agir de forma a inspirar outros, como Abraão e José inspiraram seus contemporâneos. Esse é o desafio do qual Abrão foi convocado no início dessa paraxá, no início dessa porção dessa semana, e continua sendo nosso desafio até hoje. Essas porções do livro de Gênesis, elas são muito importantes e são básicas para a compreensão de toda a Bíblia. E um estudo de 30, 40 minutos nunca vai ser suficiente. O capítulo 12 termina com
essa estranha história de que Abraão e Sara e sua equipe têm que descer ao Egito porque há fome na terra. Havia uma seca e eles descem ao Egito e Abraão diz a Sara: ouça, vou dizer que você é minha irmã, porque eu temo pela minha própria vida. E Abraão fala: ó, você é uma mulher muito bonita. Faraó, ou talvez algum dos seus nobres, eles podem gostar de você, levá-la para o harém deles e me matarem. Então, eu vou dizer que você é minha irmã. Claro que isso não era verdade. Estudiosos tentaram descobrir que ela era sua meia-irmã e que ele foi adotado por seus pais, todos os tipos de história que tem absolutamente zero fundamento nas Escrituras. E é com a ajuda de Deus que Faraó recebe essas informações de que ela não é a sua irmã, mas na realidade sua esposa. E ele não a toca. E não leva, mas liberta Sara e Abraão e dá a eles o que eles pediram. Depois disso, nós temos a história de Ló. E aqui Abraão revela o seu caráter verdadeiro. Os pastores de Ló vinham aproveitando e tomando as terras melhores para levar suas ovelhas para pastar, onde a grama era mais verde. E começaram a empurrar as ovelhas de Abraão para um lugar pior. E é uma rixa entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí vem Abraão. Afinal, ele era o chefe, né? Ló era um sobrinho que Abraão estava carregando. Mas Abraão, ele age gentilmente. Ele não está procurando briga, ele não está procurando discussão. Ele diz para Ló e seus pastores: quer saber? Escolha o pedaço de terra que vocês quiserem e eu dou a vocês o direito de morar lá, criar sua família, fica para vocês. Esse é um movimento de Abrão buscando o quê? Paz. E esse é um dos vislumbres que nós temos desse personagem. Ele não é uma pessoa de briga. Ele não é uma pessoa que diz: ah, isso aqui é meu direito, eu vou pegar o meu direito e não me importa o que você diz, isso aqui é meu, acabou. Não. Abraão é o tipo de pessoa que se encaixaria no paradigma de Yeshua, de quem é um homem justo. Ele está dando aqui a outra face, e a maioria nem percebe. Abraão era uma pessoa poderosa, como diz lá no capítulo 14, porque quando Ló é levado pelos 5 reis da Síria, eles saqueiam a terra, levam Ló, levam a família de Ló, tudo como escravo, e Abraão tem 318 soldados, que ele convenceu que os ídolos não são nada mais do que pedaços de madeira, pedaços de prata, pedaços de mármore, pedaços de pedra. E assim, convencidos, seguiram Abrão, eram fiéis a Abrão. Então ele pega esses 318 homens, persegue os reis do norte, captura todo o saque que eles levaram, resgata Ló e a sua família e os traz todos de volta. No caminho, quando ele está voltando, ele passa por Jerusalém, na época chamado de Salém, e encontra Melquisedeque, que sai
para encontrá-lo e o abençoa com o que hoje nós chamaríamos a ceia do Senhor. Abraão os recebe com pão e vinho e honra ele como convidado de honra. E Abraão dá o dízimo de todo o despojo que ele capturou dos 5 reis do norte. E isso se torna uma questão importante lá no livro de Hebreus. Então Abraão é um homem atencioso, ele é um homem que pensa, ele é um homem que quer fazer aquilo que é certo, ele é um homem que busca a paz com seus vizinhos, busca um bom relacionamento com seus vizinhos, e ele não quer tomar nada de ninguém. Mais adiante, a gente vê a negociação dele com Efron, né, o hitita, que Abraão quer comprar a caverna na qual será enterrada a sua esposa, em seguida ele e toda a sua família. Mas ele não quer nada de graça. Ele paga o preço que Efron pede. E esse é o caráter de Abraão. Mas o caráter de Abraão também tem falhas. E um dos capítulos mais problemáticos na Bíblia é o capítulo 15 de Gênesis, onde Deus vem até Abraão e faz mais promessas. E Abraão diz, eu estou dizendo aqui com as minhas palavras, você me prometeu um filho, eu estou ficando velho, a minha esposa está velha, e nós não temos um filho. Então, a Torá diz, Abraão creu em Deus, e Deus o considerou como justiça. Essa história é interessante, porque os textos em hebraico, eles podem ir nos dois sentidos. Esse texto pode significar que Abraão considerou Deus como justiça, e ele confiou em Deus e considerou a promessa de Deus como justiça, e por isso Deus o abençoou. Mas pode significar também que Abraão creu em Deus, e Deus considerou isso como justiça a Abraão, e, portanto, deu a ele essa aliança. Existem apenas 3 alianças como essa em toda a Bíblia. Em Gênesis 15, 8, 17 diz, pegue animais, uma cabra, uma ovelha e outros animais e corte-os ao meio, e eu passarei como uma tocha de fogo entre os 2 animais e ratificarei essa aliança que estou repetindo para você, que eu vou te dar um filho, uma terra e a bênção. As mesmas promessas que ele prometeu no capítulo 12, mas essa de uma forma antiga, que é uma aliança unilateral, que é muito mais forte do que uma aliança bilateral, porque apenas um lado da aliança é que pode quebrá-la. O outro lado é o destinatário da aliança, que ele pode receber, né, aceitá-la, mas não pode quebrar. Somente quem propõe essa aliança pode quebrá-la. E essa foi a segunda aliança desse tipo. A primeira foi depois do dilúvio, né, chamado na Bíblia como o arco de Deus. E os pagãos chamam de arco-íris. Né? Não sei se vocês conhecem, o arco de íris Íris era uma deusa que voava, segundo a tradição grega, e deixava um rastro de fogo, de luminosidade e cores. E esse rastro era por isso chamado pelos pagãos, né, arco-íris.
Mas na Bíblia não consta esse nome. Na Bíblia consta Arco de Deus. Né? E essa era uma aliança também unilateral, que o mundo não será destruído pela água novamente. Né? Uma aliança, uma promessa de Deus que só ele poderia quebrar. E o que isso significa é que aconteça o que acontecer, manterei a aliança. Então, essa aliança é algo muito importante. Após essa aliança, ele diz a Abrão, sim, eu prometi a você a terra, mas não será tão cedo que você virá e herdará essa terra. Sua semente, seus descendentes descerão e se tornarão escravos, servirão a outra nação, e depois de 4 gerações, eles retornarão à terra. Isso é uma profecia de Jacó, neto de Abraão, onde todos os seus filhos descem para o Egito, vivendo lá por período de 400 anos, e então são retirados do Egito milagrosamente após aquele evento das 10 pragas e levados para a terra de Canaã. Agora, o estranho é que esse pecado, né, essa fraqueza de Abraão de dizer que a sua esposa é sua irmã, se repete com Abimeleque, o rei de Gerar, lá no norte do Neguev. Abraão não aprendeu com a experiência que ele teve no Egito, e ele repete o mesmo pecado. Por que será que a Torá, que é a palavra de Deus, traz esse assunto novamente? Abraão estava no topo da montanha, falando com Deus, Deus falando com ele. Deus promete a ele revelações maravilhosas, uma aliança unilateral. Então, de repente, bum, ele peca. Pela segunda vez, no mesmo assunto, ele peca. Por que será que Deus está revelando essas coisas? Na minha opinião, Deus está querendo dizer que Abraão não é Deus. Abraão é um ser humano. E os seres humanos pecam. E é por isso que muitas vezes os heróis, os maiores heróis da Bíblia, Abraão, Moisés, Davi, eles estão no topo da montanha, conversando com Deus. Deus os escolhe. E logo após disso, bom de novo, eles pecam. Então, o que a Torá está nos dizendo, esses homens são exemplos, mas não são para ser adorados. Eles são como eu e como você. Nós podemos estar no topo da montanha, mas se a gente não prestar atenção, não tomar cuidado, nós podemos cair. Mesmo que há 1 minuto atrás nós estivéssemos no topo da montanha, conversando com o próprio Deus. Se lermos cada porção da Torá como um guia pessoal para as nossas vidas, como um guia de instruções para podermos herdar a vida eterna, nós descobriremos que no desenrolar dessa porção há uma verdadeira bomba na nossa consciência, falando
sobre a nossa relação pessoal com Deus. E essa é a razão pela qual Moisés instrui o adorador israelita que vem trazer as suas primícias e dedicá-la a Deus. Meu pai é sírio, prestes a perecer, ele desceu ao Egito e habitou lá, poucos em número, e ali se tornou uma nação grande, poderosa e populosa. Deuteronômio 26, 5. O Egito é a fornalha de fundição onde Deus colocou Israel durante os anos de escravidão. Um lugar duro que começou lá no jardim, na terra de Gósen, às margens do Nilo, mas terminou nas pedreiras para a construção do monumento da cidade dos mortos. O que aquele adorador vem trazer na sua cesta de primícias ao Senhor, o que ele está dizendo é que a vida não foi fácil, que a vida é uma jornada difícil, muito difícil, até mesmo para Abraão. Ele era um estranho, perdido, um nômade em terra hostil. No entanto, nessa mesma terra difícil, foi onde Abraão e Sara foram testados, e melhor, passaram no teste. Eu encontro na história de Abraão uma mensagem muito forte, uma mensagem fortalecedora. Você e eu vamos encontrar tempos difíceis. Podemos encontrar tempos difíceis. Abraão enfrentou fome em Canaã. Lutas, escândalos familiares, guerras, parentes que foram morar no lugar errado, como Ló, lá em Sodoma. Nós podemos ter que enfrentar problemas traumáticos. Abraão teve que expulsar a sua serva, Agar, e seu próprio filho, Ismael. Mas Abraão continuou. Porque é assim que você aprende realmente que tipo de fé você tem. Realmente a sua fé é no Deus Todo-Poderoso? Nós só aprendemos através de testes e mais testes. Esse é o tema que eu escolhi para a nossa porção. Através das nossas provações, através das nossas tribulações, aprendemos se realmente temos fé no Criador do universo e se somos capazes de manter essa nossa fé e manter a nossa vida aqui e eternamente. Não acredite que você um dia levantou a mão e falou: eu aceito Yeshua, Jesus, como meu Senhor, e você está salvo para o resto da vida. Não acredite nisso. O que a Bíblia diz é: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A história de Abraão me inspirou a falar e a encorajar cada um de vocês a colocar a sua confiança no Senhor, o Deus de Israel, e em Yeshua, e ser sábio para ouvir,
e sábio para obedecer os seus mandamentos, que eles ainda são relevantes, mesmo estando no século XXI. Ao ler a Torá, essa nossa porção, Lech Lechá, eu tenho uma nova perspectiva. Avançar em território desconhecido por ordem de Deus é sempre para o meu bem, para o bem da minha família, para o bem da minha congregação e também para Israel. Avançar para uma nova mudança interna na nossa consciência. A Torá é um guia de ensino para nossas vidas como um povo, como comunidade e como indivíduos. Em cada fase da nossa vida, há lições para aprendermos. E se nos voltarmos para a fonte mais sagrada, que é a palavra de Deus, não para discutir e lutar por minúcias teológicas, mas para encontrar na Bíblia um guia para nos ajudar a viver as tempestades com confiança e sem medo de atravessar a ponte com uma visão clara, focando o nosso verdadeiro objetivo e razão de viver, tomando decisões de vida éticas com base nas promessas de Deus, andando no caminho dos mandamentos de Deus, vamos nos encontrar nessa vida estranha, mas maravilhosa e extraordinária na boa terra de Deus. Mas esse lar é apenas temporário, porque primeiro temos que encontrar nós mesmos, temos que ser conectados e guiados pelo Criador para podermos retornar a nós mesmos, deixar de lado nossa zona confortável e seguir em direção à terra privada, a Canaã celestial, que é aquele lugar onde encontramos o Senhor, pois a vida eterna está em sua presença. Shabbat Shalom.